Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Paula Oliveira, sou aluna do curso de Matemática do Instituto, também sou professora em algumas outras escolas. Estou aqui hoje para dar continuidade ao curso de Matemática Básica, preparatório para exames classificatórios. A gente vai ver o conteúdo de razão, proporção, regra de 3 e juros simples. Eu dividi as minhas aulas em duas para que a gente possa compreender melhor o conteúdo. Então hoje vai ficar aí com a parte de razão, proporção e regra de 3. Vamos aqui para o nosso sumário. Os conteúdos da aula de hoje. Vou fazer uma breve contextualização sobre como surgiu e como já foi utilizado ou como se é utilizado. Alguns conceitos de razão, proporção, divisão proporcional e grandezas proporcionais, todos acompanhados de exemplos. Regra de 3 simples, eu vou fazer uma revisão. A regra de 3 composta e o juros simples vai ficar para a nossa segunda aula, para o nosso vídeo não ficar tão prolongado. Ok? Então vamos lá. Contextualização. Razão é um conceito platônico, onde Platão ele observou figuras geométricas e a partir disso ele observou que essas figuras nem sempre eram idênticas, que elas tinham o mesmo formato, mas que elas tinham tamanhos diferentes. Por exemplo, existem vários triângulos retângulos, mas eles têm tamanhos diferentes e alguns desses triângulos eles são proporcionais. E quando eu faço a comparação entre esses dois triângulos, eu tenho um conceito de razão, o conceito platônico sobre razão. Foi muito utilizado durante a Idade Média e o Renascimento. O grande nome aí do Renascimento é Leonardo da Vinci. Ele mostra isso através do homem vitruviano e também na Idade Média através das obras de arquitetura que se tinham no papel e depois eram passadas para o real. Aí no texto está escrito assim: a ampliação ou redução de uma imagem resulta em outra cujas dimensões são proporcionais às da figura original. Uma fotografia, por exemplo, pode ser ampliada ou reduzida, mantendo as proporções. O que isso quer dizer, Paulo? Não entendi nada desse texto. Tem aí um carinha tirando uma foto do Taj Mahal. A gente sabe que o Taj Mahal que está mais atrás é o prédio. E o que está dentro do celular é uma imagem. Então a gente tem uma imagem real e uma imagem virtual. Elas representam a mesma coisa, mas elas não são. Porque dentro do celular ele não tem as mesmas dimensões que eu tenho no real. Porque senão eu teria que ter um celular imenso. Então a gente vai observar o seguinte: quando eu tenho uma foto e uma imagem real, eu posso fazer uma razão entre isso. São mantidas as proporções originais, mas elas são reduzidas para que se caibam num dispositivo. Então vamos lá, para compreender um pouquinho mais sobre razão, eu tenho esse exemplo aqui. Então vamos lá, as coleções de silos. Ricardo, Cláudia e Walter estão verificando as suas coleções de silo. O álbum de Ricardo tem 240 selos, o álbum de Cláudia tem 120 selos e o álbum de Walter tem 40 selos. Qual dessas coleções é a maior? Aqui é fácil observar, né? É só nós observarmos o maior número. De cara a gente percebe que Ricardo é maior do que Cláudia e que Cláudia é maior do que Walter. E aqui está a resposta. É fácil responder. A coleção de Ricardo é a maior. Ricardo possui mais selos do que Cláudia e Cláudia possui mais selos do que Walter. Observar isso é observar que existem números diferentes, mas que podem ser comparados. E a gente vai fazer alguns exemplos aqui para a gente compreender melhor. Vamos lá. Razão. Em números relativos, quanto a coleção de Ricardo é maior do que a de Cláudia? Quando ele fala aqui sobre números relativos, ele está fazendo uma comparação entre aquilo que é de Ricardo e aquilo que é de Cláudia. Então vamos lá fazer esse exemplo aqui, Quanto que o de Ricardo é maior que o de Cláudia? A gente viu lá que Ricardo era 240 e que Cláudia era 120. Como ambos são selos, estão na mesma unidade. Vou simplificar os zeros. Eu tenho 24 sobre 12, que dá 2, né? Isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que a coleção de Ricardo é 2 vezes maior do que a coleção de Cláudia. Ou que a coleção de Cláudia ela é a metade da coleção de Ricardo. Eu fiz uma comparação entre os dois valores. E aqui a gente vem para o conceito de razão. É a comparação entre duas grandezas representadas por um quociente. Quociente nada mais é, bebê, do que uma divisão, tá? Eu posso representar isso com um número natural, posso representar isso com um número inteiro,
posso representar isso como um número racional, tá? Independente de como ele venha, ele vai ser o quociente, vai ser o resultado de uma divisão. Aqui tem outros exemplos, vocês podem testar, ó, quanto que é em relação Cláudia e Walter, Ricardo e Walter, para ver um número relativo entre eles. Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos fazer uns exemplos. Vamos praticar aqui, senão fica só gordo de informação, depois não sabe fazer. Vamos lá, ó. Qual é a razão de 18 para 6? Uma coisa importante eu tenho que escrever a minha razão como eu leio. Então, se eu tenho 18 para 6, 18 é o meu numerador e 6 é o meu denominador. Então, fica 18 para 6. 18 dividido por 6 dá 3. Então, a razão entre 18 e 6 é 3. Letra B. Qual que é a razão de 2 para 1/3? Então, aqui eu tenho divisão de fração. Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 1 dá 6, né? Então, a razão entre 2 e 1/3 é 6. Por último, e não menos importante, temos qual é a razão entre a altura de Beatriz, que mede 150 centímetros, ou 1,5 m, e a altura de Clóvis, que mede 120 centímetros, ou 1,20 m. Como as unidades são iguais, eu vou manter aqui, ó. Vou simplificar os zeros e eu tenho 15 sobre 12. Percebi que ambos são divisíveis por 3, então eu vou simplificar. 15 para 3 dá 5 e 12 por 3 dá 4. Então, a razão entre as alturas é de 5/4. Também posso escrever isso em número decimal, ok? Então, essas são as questões mais simples. Na lista são algumas diferentes, tá? Mas pra gente retomar os assuntos que vocês já viram. Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês podem ir deixando as dúvidas no grupo ou tirar no dia da aula online. Vamos lá para a proporção direta. A gente já viu o que é razão, né? É observar a divisão, o quociente entre dois números. E a proporção nada mais é do que eu entender que existem figuras que elas possuem o mesmo formato, tamanhos diferentes, e esses tamanhos eles são proporcionais. Eles seguem uma razão para que se aumente. Nós vamos ver aqui o decorrer do exemplo e a gente vai conseguir perceber melhor. Por exemplo, eu tenho esse triângulozinho roxo aqui, que tem um lado 1 e um lado 2. Só um exemplo. E eu tenho esse outro triângulo aqui vermelho, maior, que tem um lado 3 e um lado 6. Se eu observar, qual que é a razão de um triângulo para o outro? É só dividir, né? 3 para 1, que dá 3. Então, quer dizer que este triângulo vermelho é 3 vezes maior do que o roxo. Eles são proporcionais. Eles não são idênticos porque as medidas são diferentes. E eles são proporcionais porque seguem uma mesma razão. Então, vamos observar o que a professora falou no balãozinho, ó. Comparem estas duas sucessões de números. Ok? Então, vamos fazer isso aqui. Deixa eu abrir aqui o quadro para a gente ir fazendo isso aí que a professora pediu. Lá tá assim, para comparar a sucessão de números. 2 para 1 e 6 para 3. Então, pediu que eu comparasse esses dois números. Se tá me pedindo uma comparação, eu vou fazer uma igualdade. Então, como que eu faço para comparar esses dois números, para saber se eles são proporcionais de maneira direta? Eu vou fazer assim, ó, tran-chan, ou produto do meio pelo produto dos extremos. Tem gente que chama de cruz credo. Como você queira chamar, ela funciona, tá bom? Então, vamos lá, ó. 2 vezes 3 é igual a 6 vezes 1. 2 vezes 3 é 6. E 6 vezes 1 é 6. Então, tá ok, eles são iguais. Ok, mas o que isso significa dizer, Paula? Vamos lá. Eu tenho aqui números que são diretamente proporcionais. Sempre que eu tiver uma igualdade e que o produto do meio pelos extremos for igual, né, os números, a igualdade ela for verdadeira, eu tenho números diretamente proporcionais. O que significa dizer que dois números eles são diretamente proporcionais? Vou dar um exemplo prático. Vamos lá. Quanto mais você compra na cantina da escola, maior fica a sua conta. Então, à medida que você comprar, aumenta a sua conta. Um não subiu e o outro também não subiu?
são grandezas diretamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra aumenta também. E se diminuir, a outra também precisa diminuir. Por exemplo, quanto menos dinheiro você tem, menos crédito você tem lá no seu Free Fire. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. Se você tem menos recursos, você vai conseguir comprar menos. Então, elas vão diminuir ao mesmo tempo. Para verificar se duas grandezas são diretamente proporcionais, nós fazemos o produto do meio pelo produto dos extremos. Então, eu tenho o seguinte, ó, a proporção A sobre A' é igual a B sobre B', com A' e B' não nulos. Ela é verdadeira quando o produto for igual. O que isso aqui está querendo dizer? Que quando eu tiver duas razões sendo comparadas em que os denominadores não forem zeros, elas são diretamente proporcionais se o produto do meio pelos extremos forem verdadeiros, que foi o que nós fizemos lá no quadro branco. Então, vamos lá. Proporção inversa. Vamos entender. Se a proporção direta, um aumenta e o outro aumenta junto, na proporção inversa, um aumenta e o outro diminui. Ok, Paulo, me dá um exemplo. Vamos lá, seu celular está no 100%. E aí você começou a jogar lá. Beleza. Quanto mais você jogar, mais bateria você tem? Não, menos bateria, não é isso? Então, quanto mais tempo você passa no celular, menos bateria você tem. Então, as grandezas, elas são inversas. À medida que uma sobe, a outra diminui. Então, a proporção entre elas é inversa. Isso significa dizer que quando eu comparar os números inversamente proporcional, eu não vou comparar da mesma maneira que eu comparo o direto. Vamos para o exemplo novamente. Aqui, deixa eu colocar o quadro que a professora colocou. Pediu para a gente comparar números inversos. Eu vou deixar esse aqui que tá aqui, são os diretos, vou botar um Dzinho aqui, e vou fazer o indireto aqui de uma outra cor. Vamos lá, ela pediu para eu comparar 2 e 12. 2 está para 12, como 3 está para 8. Ok. Se eu estivesse comparando números diretos, o que eu faria? Tranchando, né? Rapidinho sai, ó. Aqui e aqui. Então, vamos ver se dá certo. 2 vezes 8 é igual a 12 vezes 3. 2 vezes 8 dá 16. 12 vezes 3 dá 36. Então, tá falso. Quer dizer que esses números eles não são diretamente proporcionais. Mas eles são proporcionais. Como que a gente descobre, então, Paulo? Se não é assim, como que é? Quando dois números eles são inversamente proporcionais, ou você compara ele dessa maneira que eu faria aqui, ó, vou fazer de uma outra cor, o certo, tá? O certo eu vou fazer de verde, que deu falso. Ou eu comparo assim, ó, numerador com denominador, ou eu comparo fazendo a inversão do número. Vamos fazer primeiro assim. 2 vezes 12 dá 24, e 3 vezes 8 também dá 24. Ok, eles são proporcionais de maneira indireta. E a segunda forma de eu fazer isso, comparar números que são proporcionais de maneira indireta, é assim, ó, eu tenho 2 sobre 12, mas o número não é inversamente proporcional. O que é o inverso de um número? É eu escrever o inverso dessa fração. Todo número tem um 1 embaixo, então aqui eu vou escrever 1 sobre 12. E o inverso de 8 é 1 sobre 8. Não entendi, professora. Ó, eu tenho assim, ó, 5 quartos. Qual que é o inverso dessa fração? É quarto, quintos. Tá, de onde veio 1? Embaixo de todo número tem um 1. Então, o inverso de 12 sobre 1 é 1 sobre 12. Foi daí que eu tirei esse 1. Deixa eu apagar aqui esses rascunhos. Ok. Vamos lá, voltar. Vou fazer aqui o outro exemplo de verdinho também, que são os exemplos corretos. Então, vamos lá. Aqui eu posso fazer o tranchão. Eu faço essa parte com todo este denominador. E esta parte com toda essa daqui. Então, vamos lá. Então, vai ficar 2 vezes 1/8 igual a 3 vezes 1/12. Então, eu posso simplificar, né? Vai ficar 1/4. E também posso simplificar aqui. Vai ficar 1/4. Então, é igual, né? Dos dois lados. Então, tá tudo ok. São grandezas inversamente proporcionais. Então, para grandezas diretas, eu faço só tranchando.
E para grandezas inversas, ou eu comparo o numerador com o denominador, ou eu preciso fazer a inversão dos números para que eu compreenda corretamente. Vamos lá, vamos praticar. São dadas as sucessões de números diretamente proporcionais, 1, 2 e 3, e 6, 12 e 18. Qual é o fator de proporcionalidade? Paulo, que isso? Você não falou nada disso. Vou falar agora. Então vamos lá, ó. O que é fator de proporcionalidade? Fator de proporcionalidade nada mais é do que a razão, tá? A razão entre dois números é chamada de fator de proporcionalidade. E aqui ele pediu para a gente encontrar a razão entre esses números. Então, nós vamos fazer. Abrir o quadro novamente para a gente fazer, porque vai ocupar um pouquinho de espaço. Então, vamos lá. Tá dizendo assim que eu tenho os números 1, 2 e 3, são proporcionais a 6, 12 e 18. Eles são diretamente proporcionais, então a gente vai comparar de maneira direta, né? É só colocar a igualdade. Paula, precisa fazer todos? Não, não precisa fazer todos. Você pode fazer 2, você faz o outro para conferir. Vou fazer aqui, ó, 1/6 e 2 sobre 12. Vamos lá, ó. Fazendo aqui, eu tenho o seguinte, 2 vezes 6 dá 12 e 1 vezes 2 dá 12. Então tá ok, né? Eles são realmente diretamente proporcionais. Como que eu faço para saber qual que é a razão de um para o outro? É só dividir, ó. Se eu dividir 3 para 18, simplificar aqui, né, vai dar 1/6. Então, qual que é o fator de proporcionalidade entre eles? A razão entre eles é 1/6. Quer dizer que o número de cima é 6 vezes menor que o número de baixo. E observe como é verdade para todos os casos. O 2 não é 6 vezes menor que o 12? O 3 não é 6 vezes menor que o 18? Então, 1/6 é o meu fator de proporcionalidade. Essa é a resposta da questão número 1. Vamos para a questão número 2. Mudar aqui a cor. Determine o valor de x e de y. Deixa eu escrever. Tenho x sobre 4 igual a y sobre 6, que é igual a 1/2. Ok. Para essas questões, a gente sempre começa por onde se tem mais dados, mais informações. Então, eu vou ter que utilizar a fração 1/2 para comparar com as outras. Vou começar aqui pelo x. X sobre 4 igual a 1/2. Por que eu faço isso? Porque eu tenho mais informações. Se eu for fazer x e y, vai formar um sistema, depois eu vou ter que substituir. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer trancham. 2x igual a 4. X igual a 2, né? Passou dividindo. Então, já achei o valor de x. Professora, eu posso substituir aqui para fazer novamente? Pode, não tem problema. Eu vou fazer aqui nessa outra parte. Então, vamos lá. Y sobre 6 igual a 1/2. Trancham. 2y igual a 6. Y igual a 3. Então, descobri aí o valor de x e de y rapidamente através dessa técnica. Alright? Vamos fazer aí a letra B. Letra B diz assim, x sobre 1/2 igual a y sobre 1/3 igual a 6. Igual a y sobre 1/3 igual a 6. Ok, então vamos lá. Deixa eu apagar aqui que tá pequeno o espaço. Depois eu volto para vocês printarem esse pedaço. Só recopiar aqui. 1/2 igual a y para 1/3 igual a 6. Então, de novo, né? Vou pegar a parte que eu tenho mais informações. Vou pegar x para 1/2 e 6, né? Então, vou fazer trancham aqui, ó. Essa parte está para cá e essa aqui está para cá. Professor, aqui não tem nada, é só colocar um cara grande. Vamos lá, então. Fica assim, x igual a 6 vezes 1/2. X igual a 3. Só dividir, né? 6 por 2. Opa, esse 3 ficou parecendo um B. Alright, vamos continuar. Então, eu tenho 1 sobre y sobre 1/3 igual a 6. Mesma forma, ó. Trancham. Então,
y igual a 6 vezes 1/3. 6 dividido para 3 dá 2 por 3. Pronto. Essa é a resposta das nossas questões aí do nosso praticando. Ok, vamos lá para a divisão proporcional. Que isso, Paula? Dividir algo proporcionalmente é você entender que é a maneira mais justa de dividir um dinheiro. Vamos supor que a mãe de vocês deu 200 conto para vocês, é para você dividir com mais 2 irmãos. Só que vocês têm idade diferente, né? Então você vai dividir de uma maneira justa. Quem viveu mais ganha mais. Então você vai dividir ali, não igualitariamente, mas justamente. Isso é muito utilizado nos negócios, tá? Vamos lá ver um exemplo. Negócio entre amigos. 3 amigos montaram uma pequena loja para a venda de jogos eletrônicos. Altemar entrou com 12 mil, Walter com 16 mil e Claudemir com 8 mil. Ao fim de 6 meses, obtiveram um lucro de 7.200, que foi dividido entre os 3 em partes diretamente proporcionais ao capital, que é o valor em reais, que cada um empregou. Quanto coube a cada um? Então, vamos lá. Eles investiram numa empresa e agora receberam um lucro. Ou seja, fora aquilo que eles gastaram, estão começando a receber o lucro. E cada um vai receber proporcionalmente aquilo que investiu. Isso aí é o certo, né? Se eu investir mais, eu tenho que ter um retorno maior. Então, quanto que cada um vai receber? Nós vamos fazer aqui. Abrir novamente o quadro. Vamos lá. Eu tenho que Altemir. Altemar entrou com 12 mil. Walter com 16 mil. E Claudemir com 8 mil. E eles receberam um lucro, money, de 7.200. Beleza, eu quero dividir isso aqui em partes iguais. Como que eu faço isso, professora? Vamos lá, vou mostrar. Para dividir coisas em partes proporcionais, eu preciso montar uma equação para encontrar um fator de proporcionalidade, que a gente chama aqui de K, e então fazer as multiplicações devidas. A partir desse fator de proporcionalidade, que é a razão entre o valor investido e o tanto que se recebe, então eu vou poder fazer a multiplicação para saber quanto que cada um vai receber. Aí, para fazer isso, eu faço assim, ó. Eu digo que A de Altemir está para 12 mil, que foi o tanto que ele investiu, né? Da mesma forma que V, que é o Valdemir, sei lá, está para 16 mil e o Claudemir está para 8 mil. Tudo isso tem que ser igual a uma constante K. Essa constante K aqui é a razão. Aí a gente vai fazer aquela igualdadezinha, ó. A sobre 12 mil está para K. Por que eu faço igual a K? Porque eu quero descobrir essa constante. Então, eu vou ir para esse rumo. E aqui eu já vou logo fazer tranchando, ó. Fazendo aqui, eu tenho que A é quem? É 12 mil K, né? Ok, aí guarda isso aqui. Bota aqui um 1zinho. Beleza. E para o V, é V sobre 16 mil igual a K. Então, eu tenho que V é igual a 16 mil K. Beleza? Essa é a minha segunda equação. Por último, eu tenho C está para 8 mil. Aqui, igual a K. Então, C é igual a 8 mil K. Tá, Paulo, o que isso quer dizer? Que não tô entendendo nada. Pronto, relaxa. Ó, se eu sei que A, B e C investiram, e eles investiram 12K, 16K e 8K, 8 mil, né? Eu sei que o que eles receberam foi um valor. Então, o que eu posso fazer? Vem aqui para cima. Eu vou somar esses valores. Eu vou somar o valor de A mais o valor de V mais o valor de C e eu vou igualar o valor que eles receberam, né? Foi 7.200. Então, vamos lá. Quem que é A? A gente viu que A é 12 mil K. E V, 16 mil K. E C, 8 mil K. Só substituindo. Tudo isso é igual a 7.200.
Ok, vamos somar, né? 12 mais 8 faz 20. 20 mais 16 faz 36 mil. 36 mil K igual a 7.200. Aí é para dividir, né? Aí eu posso simplificar esse zero com esse daqui. Então vai ficar 72 sobre 360. Aí é só eu simplificar. Se fosse 36, era 2 vezes, né, em cima. Aí, tanto faz eu deixar em forma de fração, como eu deixar os números decimais. 72 sobre 360 dá 0,2. Pronto. Então, 0,2 é a minha razão, é o meu fator de proporcionalidade. Quem preferir a simplificação, fica 2 décimos, né? Tanto faz. Ok, o que eu tenho que fazer agora, Paula? É só substituir aqui, ó. Para encontrar o valor que cada um merece receber de acordo com o que investiu. Então, se a Altemir, ele investiu 12 mil, então ele vai receber 12 mil vezes essa constante, que é 0,2 ou 2 décimos. É só cortar esse zero com esse, vai ficar 1.200 vezes 2, que é 2.400. E o Valdemir, 16 mil vezes 2 décimos. Corta um zero. 1.600 vezes 2. E a mesma coisa com o último, Claudemir. Posso cortar os zeros, vai ficar 800 vezes 2, que dá 1.600. Se nós observarmos, esse que investiu mais, ele recebeu mais, né, no final. Então, é uma divisão justa, porque à medida que você investe, é à medida que você recebe. Ok, pessoal? Então, dividir em partes proporcionais segue-se esses passos. Você escreve a razão e iguala a uma constante. A partir disso, você monta as equações, soma para encontrar o valor da constante e, por último, você aplica dentro das equações que você foi formando. Comparando grandezas. Quer comparar grandezas? É fazer as razões. Só que as grandezas, elas são coisas do nosso cotidiano, que a gente vai utilizando diariamente. Comparar números é só os números em si. E as grandezas são as situações. Aí tem aí, ó, o preço dos cocos. Cocos sem acento. Com acento é cocô, tá bom? Um vendedor de cocos expõe em sua barraca a tabela de preços abaixo. Quantidade de cocos. 1, 2, 3, até o 10. Um coco é R$3,50. Então, 2 cocos serão quanto? R$7. E 3, R$10,50. Por quê? À medida que eu consumo mais cocos, eu aumento a quantidade de money que eu vou ter que pagar. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá, então, para a regra de 3 simples, para que nós possamos aplicar o conceito de razão dentro da prática. Regra de 3, eu digo assim, ó. Por que é regra de 3? Porque tem 3 e falta você descobrir 1. Por isso que eu chamo de regra de 3. Tem assim, ó, o preço do tecido. Tatiana comprou 8 metros de tecido por R$480. Quanto que ela vai pagar por 10 metros? Ok. Vamos ver se faz sentido o que eu falei sobre 3, ó. Ela comprou 8 metros por uma quantidade. Quanto que ela vai pagar por 10? Quantas coisas tem riscada? Sublinhadas? 3. E quer que você descubra uma outra, ó. Então, você tem 3 coisas e falta uma. A regra de 3, ela é formada a partir de razões sendo comparadas. Então, aqui a gente está comparando, ó, os metros do tecido com os moneys, tanto que vai se gastar. E falou assim, ó, que 8 metros foi 480. Quanto que ela vai pagar? Eu coloco o xizinho, ó, no quanto, porque eu não sei, por 10 metros. É só fazer uma igualdade aqui, bebê, ó. E fazer o bom e velho trancham. Vamos lá, trancham. 8x igual a 480 vezes 10. Professora, por que não multiplicou logo? Porque eu prefiro simplificar. O
que facilita as nossas contas. Mas quem prefere multiplicar, não vejo problema, tá? Eu sei que 48 por 8 é 6, com 0 faz 60. Então, aqui é só aumentar um 0, né? 60 vezes 10 dá 600. Quer dizer que para ela comprar 10 metros, ela vai gastar R$600. Geralmente a gente consegue fazer essa conta na calculadora ou mentalmente para valores pequenos, mas as regras de 3 elas vão se aplicar em situações bem práticas do cotidiano para a gente descobrir valores unitários ou valores em conjuntos de várias coisas em várias situações diferentes. Ok? Alright, vamos ver aqui o slide. O que mais que tem? Outro exemplo. Marlene está lendo um livro com 352 páginas. Em 3 horas de leitura, ela leu 48 páginas. Se ela mantiver o ritmo de leitura, quanto tempo levará para ler o livro todo? Então, ó, deu 3 informações. Tá faltando uma. E aí, eu vou colocar isso aqui organizado. Falou sobre páginas e sobre horários. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, eu tenho 3 informações, né? As páginas, os horários e novamente as páginas. E falta uma informação para eu encontrar. Então, eu vou organizar aqui, ó. Se são páginas e horas, eu vou organizar. São 352 páginas no total. Ok. Aí falou assim, ó, que em 3 horas de leitura, ela leu 48 páginas. Se ela mantiver o ritmo, quanto tempo ela levará para ler o livro todo? Se o livro todo tem 352 páginas, então é para 352 que eu quero saber. Ok, então vamos fazer tranchan aqui. Eu vou ter que 48x é igual a 3 vezes 352. Novamente, eu vou fazer assim, passando, dividindo, sem multiplicar, porque eu prefiro sempre simplificar. Mas, se você preferir multiplicar, você pode multiplicar, pode ficar à vontade. Eu faço assim porque eu acredito que demore menos tempo. Então, vamos lá. Eu tenho aí 2 números que dão para dividir por 3. Os dois dá. Tanto o 48 como o 352. Deixa eu ver. 7, 10. Não, 352 não dá. Mas os 48 e 352 dá por 2. O que eu vou fazer? Eu vou dividir o 48 para 3. Que vai dar 16. Então, simplificando esses dois, eu vou ter assim, ó, 352 sobre 16. Aí, novamente, eu posso simplificar por 2 se eu quiser, ou posso dividir, se eu conseguir. Simplificando por 2, eu tenho o seguinte, 352 dividido para 2 dá 176, e aqui dá 8. Aí é só eu dividir 176 para 8. Professora, eu posso de novo simplificar? Pode. Aqui também poderia simplificar por 4. Vai muito do raciocínio da pessoa, tá? Então deu 22. Então ela vai demorar 22 horas para ler o livro completo se ela mantiver esse ritmo. Então em menos de um dia ela consegue ler um livro. Isso significa dizer que vocês também conseguem. E leitura é muito bom. Então vamos lá. Espero que vocês tenham compreendido até aqui. Vamos continuar. Deixa eu limpar aqui. Vamos revisar. Eu sempre gosto de trabalhar mapa mental lá na escola. Isso ajuda bastante. O mapa do sucesso mesmo. A gente viu o que nessa aula completa, na aula de hoje? A gente viu razão, proporção, divisão proporcional, grandezas proporcionais e regra de 3 simples. O que é razão? Razão nada mais é do que a divisão, o quociente entre 2 números. A proporção é eu entender que existe uma razão que vai fazer um triângulo pequeno se parecer com grande. Eles são proporcionais, mas não são idênticos. Divisão proporcional é eu ser justo com uma divisão a partir daquilo que me é proposto. Grandezas proporcionais, eu sempre vou lembrar do meu dia, são situações do cotidiano.
E regra de 3 simples, eu tenho 3 e falta 1. E eu vou descobrir através do produto do meio pelos extremos, ou tranchant ou cruz credo. Ok, pessoal? Então, tem uma listinha para vocês. Essa lista vocês podem fazer só após a segunda aula, mas quem já quiser ir começando pode começar. E eu vou corrigir com os 2 conteúdos juntos, tá bom? Então, muito obrigada. Até a nossa próxima aula. Beijo no coração. Bye, bye.